Fala pessoal, tudo bem? E se não existisse medo? Esse é o Diário Falado e hoje eu quero conversar com você sobre o medo. E eu quero começar por essa pergunta: e se não existisse medo? E se você não tivesse medo de ser rejeitado? E se você não tivesse medo de perder dinheiro? E se você não tivesse medo de fazer uma viagem sozinho ou sozinha? E se você não tivesse medo de levar um fora de quem você ama? E se você não tivesse medo de dar um passo novo em direção a um novo desafio que você nunca viveu antes? E se a vida não te botasse medo? E se nada te espantasse? Como seria a sua vida? Como você agiria? Como você iria refletir? Qual seria a importância dos desafios para você? Eu fiquei me perguntando isso durante o meu treino na academia hoje. E se o medo não estivesse presente na minha vida? E se eu não tivesse medo de me lesionar? Calma, eu sei, são muitas questões. Mas essas questões, elas são necessárias para que a gente possa seguir para a nossa reflexão desse vídeo. Tá? Imagina um mundo sem medo, onde todo mundo tem coragem de fazer tudo. De pular de paraquedas, de fazer um assalto, de roubar um banco, de andar armado, de levar um tiro. A que consequências extremas nós chegaríamos se não tivesse medo de, por exemplo, trabalhar com redes de alta tensão com risco de levar o choque? Se não tivéssemos medo de nadar profundo dentro do mar e, quem sabe, encontrar um tubarão por lá? Aonde a vida nos levaria? Como a gente ia calcular o risco das coisas que nos é próprio do ser humano? Então, eu entendi que o medo existe porque a gente valoriza algo. A gente valoriza demais alguma coisa. O medo, ele vem para regular e apontar o esforço e mostrar pra gente o risco que a gente está vivenciando, passando por uma determinada situação ao tomar determinada ação ou atitude. O medo, ele é importante pra gente. O medo vai nos manter vivos. Apesar dele, ele vai nos manter vivos. O medo, ele não pode ser pra gente um sinal vermelho, porque caso contrário, a gente fica paralisado. E se ele for um sinal vermelho, que ele seja um sinal vermelho temporário, mas que ainda assim possamos ser capazes de agir apesar do medo. Então, o medo, eu considero que ele é mais um sinal amarelo do que um sinal vermelho. Ele é um sinal de atenção. Ele me pede sim uma reflexão. Ele me pede sim uma profundidade de entendimento a respeito de uma determinada situação, a respeito de um determinado risco ou decisão que eu vá tomar, a respeito de uma determinada atitude que eu precise tomar, seja no meu trabalho ou na minha vida. O medo, ele requer que eu faça esse tipo de reflexão, que façamos esse tipo de reflexão. O medo, ele não é um sinal vermelho. Lembre-se, o medo, ele é um sinal amarelo. Ele vai nos dar um motivo de reflexão. Ele vai nos trazer um motivo de pensar e aprofundar a respeito de determinado assunto. O medo não pode ser um sinal de parada. O medo não pode ser um sinal vermelho. O medo existe para nos manter vivos. Eu gosto de pensar que o medo, ele é o guardião da porta do nosso verdadeiro eu. Então, quem para no medo nunca alcança a si próprio. Quem para no medo nunca chega a se conhecer de verdade. Quem para no medo nunca vai profundo na vida, nunca vai profundo em si. E se não tem profundidade de si, não tem profundidade de vida. Então, o medo, ele tem uma função muito importante na nossa vida. Ele nos ajuda a nos conhecer melhor e, logicamente, saber quem somos, qual é a nossa essência depois dele. Uma essência humana, uma essência bonita, uma essência leve. Eu também gosto de pensar que o medo, ele é uma parada estratégica. Uma parada estratégica para agir apesar dele.
e a ação que provém, mesmo frente ao medo, e a ação que provém, mesmo que você esteja com medo, nada mais é do que a coragem. A coragem não significa que o medo não existe. Pelo contrário, eu até duvido disso. Eu acho que a coragem nada mais é do que a ação apesar do medo. A coragem não é a ausência do medo. É o pacto de caminhar apesar do medo. O medo irá existir quando você tem coragem. Muito provavelmente são nos momentos de coragem onde o medo está mais presente. O que você não pode é agir sem consciência. Você não pode deixar o medo dominar você. Eventualmente, quando isso acontecer, se acontecer, pode ser que você tenha uma reação e não uma ação. O medo ele vem como um ponto de atenção. Por isso que eu falei anteriormente sobre o medo ser um sinal amarelo. Ele é um ponto de atenção para que se reflita e tome uma ação, uma atitude rápida. Para que se reflita e tome uma ação ou uma atitude que seja mais lenta ou, se necessário, gradual, a depender da situação que você está presente, que você está situado. Antes de continuar, se você está gostando desse tipo de reflexão, desse pensamento, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, já curte, comenta, compartilha com algum amigo ou amiga que esteja passando por um momento de medo e precisa de uma reflexão para ajudar a entender isso de uma forma mais profunda, melhor, e a partir daí tomar uma atitude na própria vida. Segue aí para fortificar o canal e ajudar a gente a crescer. Diário Falado. E aqui vale ressaltar que o medo ele traz consigo uma oportunidade única. Todo medo ou insegurança é uma oportunidade de descobrirmos uma força nova, algo que já está dentro de nós, mas que ainda não foi despertado. Então, o medo ele é uma ferramenta fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento humano. Eu acredito que quando a gente começa a buscar formas de superar o medo e entendê-lo com profundidade, é uma ótima maneira de superá-lo. E tem um conceito que eu vi certa vez que diz que o medo é a imaginação tentando nos proteger de algo que ainda não aconteceu. O medo, ele é um primo da ansiedade. O medo, ele é um primo da ansiedade. A ansiedade pode causar medo nas pessoas. Mas se a nossa imaginação for canalizada para que seja utilizada da forma correta, adequada, a gente vai ter menos medo. Qual seria a melhor forma de evitar o medo? Além de saber que o medo é um componente criado pela nossa imaginação e que tenta nos proteger de algo que ainda nem aconteceu. A ideia seria estudar, se aprofundar em um determinado assunto ou tema no qual você deseja crescer, deseja aprender e você possui algum tipo de medo. Estuda isso e deixa a tua imaginação trabalhar para encontrar soluções referente ao que você está estudando. E não fica parado ou parada sem estudar, sem tentar entender e aprofundar nas coisas da vida, deixando que o medo te consuma. Isso está errado. Isso não vai te levar a canto nenhum. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, o ideal é que você estude, se aprofunde a respeito de um determinado conteúdo, a respeito de um determinado trabalho, a respeito de um determinado assunto que você queira para a sua vida. E permita que a sua imaginação trabalhe para te dar uma visão de como utilizar bem aquele conteúdo que você estudou. Não faça o contrário. Não utilize a sua imaginação para se proteger de algo que ainda não aconteceu, porque talvez você esteja muito longe de que algo aconteça de verdade com você para você estar imaginando coisas que ainda não estão próximas da realidade. Seria interessante considerar que a alma humana ela cresce na medida em que aprende a atravessar as próprias sombras. Então, mesmo que você esteja com medo de uma determinada situação na qual você está passando, lembre-se, quando você passar por essa situação, você vai sair maior, você vai sair grande, você vai sair melhor do que você entrou.
É importante que você encare as suas situações, as suas questões. É importante que você encare os seus medos de frente. É importante que você encare os seus medos com coragem, tá? Para poder agir apesar do medo. E claro, uma vez que você está tentando superar os seus medos, viver uma vida melhor, a insegurança é o preço que você vai pagar por ousar viver uma vida que é desconhecida por você. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que é empresário, que tem o próprio negócio, ele certamente não sabe se no próximo mês ele vai ter um volume de caixa suficiente para manter o próprio negócio. Claro, falando de uma empresa ainda não solidificada no mercado, uma empresa nova, é bem difícil de ter essa previsibilidade nos primeiros 2 ou 3 anos da empresa. Então, apesar disso, ele continua agindo. E qual é a ação dele? O trabalho. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de negociar a nossa vida com o medo. E olha que interessante. O exemplo que eu acabei de dar sobre o empresário que não sabe se o próximo mês vai ter caixa no próprio negócio para se manter. O que foi que ele fez, afinal de contas? Ele parou de negociar a vida dele. Ele parou de negociar o sonho dele com o medo. Ele não negocia com a mediocridade. Pelo contrário, ele só se põe a trabalhar. Qual é o seu medo? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é viajar. Como é que você pode fazer essa viagem? Para qual país? Estuda, se planeja, se organiza. Faz acontecer. Faz acontecer. Não negocia com o medo. E se eu ficar doente? E se eu precisar voltar? E se houver uma emergência no Brasil? Não negocia com o medo. Não negocia com o medo. Não negocia com a mediocridade. Você não veio para a Terra para isso. Você veio para a Terra para crescer. Pega os teus sonhos e estuda eles. Estuda como consegui-los. Faz força, faz empenho, se dedica. Não negocia a sua vida com medo. Ele quer te paralisar. Ele quer te manter num ambiente de imaginação onde não é real as possibilidades que ele está criando. Muitas vezes, quando você age apesar do medo, você vê que o que você estava imaginando não era tão cruel assim, não era tão duro assim, não era tão difícil assim. Não pare pelo medo. Utilize o medo para se conhecer. Aproveite, faça dele o seu melhor amigo, ou seja, escravo dele. Vencer, lembre-se sempre, vencer não é destruir o medo. Pelo contrário, é transformar sua energia em movimento. É o que eu tenho dito para vocês durante este vídeo, durante este conteúdo, que utilize a sua energia da forma correta para imaginar soluções e gerar ação. O exemplo do empresário é perfeito. Ele não sabe, de fato, ele não tem como saber se no próximo mês ele vai ter caixa suficiente na empresa dele. Mas, apesar do medo, ele age como? Trabalhando. Porque o trabalho é o que vai gerar o resultado para botar caixa dentro da empresa dele, para botar dinheiro na empresa dele, em outras palavras. Então o empresário muitas vezes ele tem que vender, ele tem que fazer o pós-venda, ele tem que fazer o atendimento, ele tem que entregar o produto. Essa é a vida do empresário que quer vencer. Ele não desiste, ele não para. Ele só segue, continua e vai no processo dele, vai do jeito dele e executa e realiza e melhora e erra e realiza e melhora e erra e aprende e cresce de novo, certo? Mas ele não para. E essa é a ideia. Não permita que o seu medo te pare. Vença apesar dele. Vença apesar do medo. Você é maior, você consegue, você é capaz. Se você está aqui ouvindo esse vídeo e gostou do conteúdo, comenta, deixa um joinha aqui para mim, compartilha com alguém que você gosta, segue o canal, porque haverão mais reflexões como essa e eu espero que muito em breve a gente possa conversar mais sobre o medo e sobre outros assuntos pertinentes à alma humana. Até breve.